gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Laje, bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos começar a estudar, né? Começar o ano letivo, organizar as coisas e tentar voltar à rotina, né? Começar, primeiro dia aqui, voltando à rotina, porque afinal, né, o ano letivo começou, as aulas voltaram e fica a grande pergunta: como eu vou me organizar para estudar esse ano? E esse ano é muito importante, pra mim, pelo menos, porque eu tô no terceirão, então é o ano de vestibular, é o ano onde eu mais vou ter que me esforçar, até porque eu quero medicina, então vai ser um ano bem dificinho e a gente sabe que pra estudar a organização é a melhor coisa e constância é a única coisa que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. Bom, vamos começar do princípio. Sempre que a gente vai estudar, a gente precisa de um lugar pra estudar. Então, um lugar que seja organizadinho, bonitinho, que tenha lá nossas coisas de estudo, que não fique tudo amontoado. Às vezes pode ficar um pouco amontoado, tá? Mas o importante é ter um lugar confortável pra você ficar. Afinal, gente, estudar já não é muito agradável, mas assim, a gente tem que colocar na nossa cabeça que se a gente quer, a gente tem que ir não gostando mesmo. Ninguém pode estudar pela gente, então quem vai ter que se esforçar é a gente. Eu sei que às vezes é muito mais fácil e muito mais conveniente ficar deitado na cama e não fazer nada o dia inteiro, mas se a gente quer ter objetivos, a gente precisa ter foco. E aí vamos lá pro nosso momento de dicas para estudos e alertas, assim. Primeiramente, o que eu vou mostrar que eu vou fazer aqui não necessariamente vai dar certo pra todo mundo. Porque primeiro, né, vamos voltar a um ponto muito importante que é: cada pessoa estuda de uma maneira. O que funciona pra mim, pra eu decorar, pra eu memorizar as coisas, não necessariamente vai funcionar pra você. Tem muita gente que estuda por caderno de erros. Eu gosto mais ou menos, tá? Eu não gosto muito de coisa que eu tenho que ficar voltando pra ler. Eu prefiro entender, escrever, entender, escrever, entender, escrever, porque enquanto eu tô escrevendo eu vou memorizando. Eu também acho que resumo solto por resumo solto não ensina nada. Não adianta nada você pegar um resumo pronto na internet, colocar e passar pro seu caderno, porque no final das contas você não vai ter aprendido nada. Você só vai ter copiado e colado. Daqui 5 minutos você vai esquecer tudo o que você colocou ali, então você não vai absorver conhecimento nenhum. E eu também acho que estudar só teoria não adianta de nada, a prática leva à perfeição. Então, eu acho muito válido estudar por questões. Eu acho que principalmente na questão de vestibular e simulados, Enem, por exemplo, eu acho que são muito importantes fazer, porque conforme você vai treinando, você vai entendendo e você vai sabendo, tipo, administrar tempo, administrar nervosismo. Então, eu acredito que uma pessoa que faz muita simulação desse tipo de coisa é uma pessoa que é, sim, bem preparada. E falar pra vocês não se compararem, tá? Cada pessoa tem o seu caminho. Eu espero passar direto do terceirão, né, numa federal. Talvez isso não seja possível e tá tudo bem, porque, né, a gente sabe que é muito difícil, principalmente agora que as notas dos 3 últimos anos estão valendo, então a gente tá competindo com muita gente, mais gente do que era. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica pra vocês, seria: não se cobrem. Tudo bem que, assim, ao longo desse caminho, ao longo dessa caminhada, vocês vão ver que eu me cobro bastante, tá? Mas é uma coisa que a gente não tem que fazer, tá bom? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Bom, vou mostrar pra vocês o meu cantinho de estudos. Tem o meu computador e tem alguns materiais escolares. Eu não uso tanto essas coisas aqui, mas enfim, aqui. E aí aqui tem uma gaveta, mas que ela tá bem bagunçada, então eu não vou abrir pra mostrar pra vocês. E aqui do lado tem aonde eu deixo, tipo, apoiadas coisas que eu não estou usando no momento. Inclusive aqui tá molhado porque tava com a minha garrafa d'água. Então tem o meu estojo normal, um estojinho de canetas e o meu fichário. Eu sinto que às vezes eu começo a estudar e eu me perco, porque eu estudo e eu não faço pausa. E pra quem não sabe, assim, fazer pausa é extremamente importante, até pra fixação de conteúdo. Então, assim, façam pausa, tá? Não estudem 99 milhões de horas sem parar, porque isso não vai ser bom. E cuidem do sono de vocês, até porque uma pessoa que não dorme é uma pessoa que não memoriza, e uma pessoa que não memoriza é uma pessoa que não aprende, uma pessoa que não aprende não é uma pessoa que passa no vestibular, tá bom? Não que isso seja uma meta de vida pra todo mundo, mas no meu caso, eu já tinha feito um cronograma semanal de estudos
Então, eu tenho separado aqui por matéria e em lista de exercícios e revisão. Então, eu tenho aqui horário livre, aqui em amarelo é horário para almoço e janta, aqui em roxo é os horários que eu tenho livres, então, tipo, pra treinar, tomar banho e fazer uma pausa. E aqui é sábado e domingo, que aí sábado é dia de estudar atualidades e fazer simulado, e domingo é dia de fazer a correção desses simulados. Então, aqui tá tudo certinho. Depois eu mostro direitinho pra vocês, de uma maneira mais detalhada. Como você chegou nesses horários? Primeiro, ajuda da inteligência artificial, óbvio. Segundo, com base no que eu faço. A divisão quem fez foi a inteligência artificial, eu confesso. Até porque, gente, vamos entrar num ponto, num tópico assim, que é muito importante. A inteligência artificial, ela não é o maior vilão da coisa, tá? O maior vilão realmente da coisa é a gente querer que a inteligência artificial faça tudo pra gente. Mas você pediu pra inteligência artificial fazer seus horários. Pedi. Mas só os meus horários, ela não vai estudar por mim. Principalmente pra quem estuda por conta própria. Gente, a inteligência artificial pode ser uma mão na roda. Até porque é uma plataforma gratuita que você pode ter pra te auxiliar. Não vai fazer tudo por você, tá? Se a inteligência artificial fizer tudo pra gente, esquece, acabou. Hoje eu não vou seguir o cronograma, eu vou seguir o que tá sendo passado um pouco assim na escola, mais. Porque semana que vem eu tenho atividade diagnóstica, avaliação diagnóstica, né? Que é uma prova que a gente faz no começo do ano pra avaliar o nível e o grau de escolaridade de cada aluno, pra saber quem vai precisar de nivelamento e quem não vai. E porque eu quero saber quais são os meus pontos fracos neste momento. Eu fiquei muito tempo sem estudar, então eu preciso saber o que eu lembro e o que eu não lembro. Então, vamos para as revisões e vamos para os exercícios. Como eu fiquei muito tempo sem estudar, eu preciso saber exatamente quais coisas eu lembro e quais eu não lembro mais. Então, eu vou começar primeiro com questões. Então, eu vou fazer questões de álgebra e questões de gramática para saber se eu lembro, se eu não lembro, se eu tô muito burra ou se eu tô, tipo, arrasando. E aí, depois, eu vou pra revisão. Na escola, a gente já começou a fazer revisão. Inclusive, gente, eu adorei essa folha de pauta branca, tá? Eu achei ela lindíssima, incrível. Eu adorei o jeito que fica o resumo, mas, assim, isso foi só uma observação. E aí, depois eu vou pra revisão, porque na escola a gente já começou a revisão e eu preciso terminar isso aqui, porque eu não terminei de copiar. E aí eu preciso terminar de copiar e aproveitar pra ler isso daqui de novo e assistir uma videoaula que fale sobre, pra anotar minhas dúvidas pra tirar com a minha professora amanhã. E aí, olha, nós temos esses dois cadernos, né? E o meu fichário. O meu fichário é o que eu mais uso, na verdade. E eu tenho um hábito, que pelo menos pra mim funciona e pra mim é muito bom, que é não jogar resumo fora. Então, eu tenho, olha, daqui pra trás, é tudo conteúdo e resumos que eu tenho até hoje, né? Então, são, tipo, do primeiro ano do médio, segundo ano do médio. Eu tenho coisas do nono ano também. Então, olha, é tudo bonitinho, tudo resumidinho, tudo bem organizado, tá bom? Meus resuminhos. E os meus resumos são bem coloridos porque eu tenho memória fotográfica. Então, pra mim, estudar e fazer as coisas coloridas me ajudam muito a memorizar. Porque eu lembro exatamente, tipo, da cor que tá falando cada assunto. Então, pra mim, é muito bom. Enfim, aí temos esse caderno. Que esse caderno aqui é todo com resumos de conteúdo do nono ano. Aqui dentro. Ih, não deu pra ver nada. Mas, é tudo conteúdo do nono ano que tá aqui. E aí, aqui tem matemática, história, física, química e biologia. E aqui é conteúdo de língua portuguesa do... português e redação, né? Do 8º ano. Eu peguei alguns exercícios que eu fiz ano passado, os mais simplesinhos, tá? Eu fiz 10 exercícios só, 5 de gramática e 5 de álgebra. Só pra lembrar se eu sei a base das coisas que eu fiz ano passado. Então, assim, olha, foi só isso aqui.
tá? Coisinhas bem simples. Bem simples. Então, uns negocinhos de matemática, assim, só pra lembrar se eu sabia fazer o básico, sabe? Porque o básico bem feito é muito importante, tá? Não adianta querer fazer 99 milhões de contas matemáticas se você não sabe fazer ou mais um. Então, agora eu vou corrigir. Gramática, gente, pra mim, é uma matéria tenebrosa. Juro pra vocês, tenebrosa. Eu não consigo memorizar as coisas de gramática. Desde que eu sou, tipo assim, juro pra vocês, sabe aquele negócio de paroxítona, proparoxítona, que a gente aprende no 5º ano? Até hoje, eu não sei. Porque é muito difícil. Não é uma coisa que entra na minha cabeça fácil. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade mesmo. Então, é o que eu tenho certeza que eu vou ter que pegar mais pesado esse ano, vai ser na parte de gramática. Eu peguei a caneta verde pra corrigir as coisas certas e a vermelha pra corrigir as coisas erradas. Eu tô pegando a parte de matemática primeiro. E aí eu acertei as 2 primeiras, errei a terceira. E aí eu sei exatamente o que eu errei, porque eu peguei o resultado aqui. Eu não tô olhando a resolução, tá? Eu tô olhando só o resultado final pra bater com o meu, pra voltar e ver o que eu errei. Então, eu bati o olho aqui, já vi que eu errei por pura falta de atenção. Corrigi, né? Escrevi o que tinha dado de errado. Coloquei a correção do lado em vermelho, pra eu saber da próxima vez o que eu preciso fazer. Bom, gente, terminei de corrigir. Como esperado, eu tive mais acertos em matemática do que em português. Mas eu já esperava isso. Agora eu tenho certeza que eu preciso ficar mais em gramática, porque eu não lembro de muita coisa. Gente, juro pra vocês, é tenebroso. Alguém, por favor, me fala como que aprende gramática. Como que aprende gramática? Não é a minha melhor matéria, tá? Não sou excelente. Também não sou péssima, tá? Mas assim... Ai, por favor. Só queria ser boa em gramática. Era o meu sonho, gente. Era o meu sonho. Agora que eu sei o que eu errei, que eu tô vendo aqui, que eu tô com bastante dúvida em crase e concordância verbal, que eu sempre tive muita dúvida nisso e... Como que é? Esqueci a outra matéria que eu tenho muita dificuldade. Ah, análise sintática. Nossa! Que é inclusive o tema dessa revisão aqui, desse resumão. Eu tenho muita dificuldade com análise sintática, gente. Meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, eu já aprendi isso várias e várias vezes. Mas não entra na minha cabeça. E não é culpa do professor, tá? Porque a Silvia, que é minha professora de gramática, ela já me explicou isso umas 500 vezes, eu juro pra vocês, que ela me explica isso o tempo inteiro. Mas é muito difícil, é complicadíssimo, gente. O que é isso? Como eu estou com dúvidas em análise sintática, vamos aproveitar e juntar o útil e o agradável, né? E vamos terminar o nosso resumo sobre análise sintática. E aí, eu vou explicar pra vocês isso daqui. Então, eu vou terminar o resumo, eu vou ler e eu vou aprender, eu vou decorar, entendeu? E aí, daqui a pouco eu volto pra explicar pra vocês o que eu entendi da matéria. E eu vou ter que repetir isso várias e várias vezes até eu aprender, tá bom? Inclusive, gente, eu descobri uma coisa muito legal. É que agora que eu vou gravar, vai ficar mais fácil. Eu não vou ficar parecendo louca. Mas você repetir pra você mesma a matéria é, tipo, muito bom. Sabe, estudar em voz alta? Você fica parecendo meio doido. Mas eu juro pra vocês que é muito bom. Pra quem tem dificuldade pra decorar as coisas, é muito bom. Vou pegar a foto que o meu amigo me mandou do negócio aqui, do resumo, e vou terminar de copiar. Aí, Ana Laje, mas por que você não copiou na aula? Ah, você tá muito preocupada em fazer o resumo bonito e aí você não deu tempo de copiar? Não é por isso, gente, é porque eu copio muito devagar mesmo. Por quê? Porque depois não adianta de nada fazer garrancho e depois não conseguir. Eu copio muito devagar. Eu, pra escrever, sou bem lenta. E aí, pra piorar, eu sou cega.
Então, assim, eu não enxergo e copio devagar. Então, eu fico esperando o meu amigo copiar. E aí, eu copio do meu amigo. Entendeu? E aí, é isso. É por isso que eu nunca consigo terminar de copiar nada durante as aulas. É isso. Vou copiar. Aí, eu vou ler. Vou vir aqui, voltar aqui pra falar o que eu entendi. E depois vou assistir uma videoaula sobre isso, pra ver se eu realmente entendi. Bom, gente, vamos lá. Passaram uns 15, 20 minutos, eu terminei de copiar tudo aqui. Estudei um pouquinho isso aqui pra falar pra vocês, né, que chegou agora a parte difícil, que é explicar. Então, vamos lá. Esse resumo aqui fala sobre análise sintática. E aí, aqui a gente fala sobre a formação das frases. Que as frases geralmente são formadas por sujeito e predicado. E aí, sujeito... ele pode ser simples, que é quando tem um núcleo só. Composto, quando tem 2 ou mais núcleos. Ele pode ser oculto, que é quando não tem sujeito, mas a gente sabe quem é o sujeito. Ou indeterminado, que é quando não tem sujeito e a gente não sabe quem é o sujeito. Ah, e ele pode ser sem sujeito também. Que aí é quando representa, tipo, fenômenos da natureza ou o verbo ser e haver. Falei certo? Falei certo. Ai, arrasei! Agora vamos falar dos predicados. O predicado, ele pode ser nominal, quando ele representa estado, ou verbal, quando representa ação. Os predicados nominais, eles vêm com verbo de ligação. Então, os outros demais verbos, eles servem para o predicado verbal. Então, a estrutura do predicado nominal é sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Agora a gente vai pro predicado verbal, que esse daqui, gente, ele me mata sempre, eu estudo isso sempre. E eu, tipo, eu sempre fico assim. Mas enfim, porque esse negócio de direto e indireto, pra mim, é muito difícil de decorar. Ah, mas é simples, eu sei que é simples, mas não entra na minha cabeça. Nesse predicado, a gente tem alguns tipos de verbo. A gente tem o verbo intransitivo, que é um verbo que ele tem sentido completo. Então, por exemplo, desaparecer é um verbo intransitivo. Então, se eu falo, por exemplo, o gato desapareceu, a frase, tipo, tem sentido completo, sabe? Não precisa de nenhum complemento. Aí, a gente tem os verbos que são transitivos. Os verbos transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos. Os verbos transitivos diretos é quando a gente pergunta o quê. Por exemplo, quero é um verbo transitivo direto, porque quando eu falo quero, quero o quê. Nós temos também os verbos transitivos indiretos, que é quando a gente pergunta de quê, como por exemplo o preciso de quê. Quando a gente forma frase, a gente tem o verbo. Então, o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto. E aí, o resto da frase, ela vira objeto. E aí, pode ser objeto direto ou indireto. Além disso, porque é muita coisa, mas enfim, além disso, nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos, que é quando tem os dois. Tanto o objeto direto, quanto o objeto indireto. E é isso. Foi isso que eu entendi. Parece ser fácil, gente, mas na hora de você analisar isso aqui numa frase, vai fazer isso aqui, vai analisar isso aqui num texto. Muito difícil, não gostei. Tá? Não gostei. Agora, o que eu vou fazer? Vou assistir uma videoaula sobre isso. Pra ver se, primeiro, o que eu falei tá certo. E segundo, pra ver se eu preciso colocar mais alguma coisa aqui. Ah, eu tenho que colocar sobre o verbo nominal, né? Porque tem o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Que esse aqui eu não sei. Mas pelo que eu entendi, que eu tava vendo aqui, é quando tem 2 núcleos. Pelo que eu lembro, o predicado verbo nominal é quando ele tem o verbo de ação com o predicativo do sujeito. Na prática é fácil de falar, só que você faz a análise sintática de alguma coisa. É muito difícil, é muito difícil! É muito difícil, por isso que eu tenho que treinar muito isso, pra ficar muito inteligente. É isso. Eu vou assistir uma videoaula sobre isso. Vou tentar procurar do Noslen. Eu acho que eu consigo achar do Noslen. Vamos procurar aqui no computador, amigos.
Vamos. Ai, eu desliguei o computador. Bacana. Eu sou tão inteligente. Ah, liguei. Como nesse resumo a gente falou de sujeito e predicado, eu vou assistir a aula dele e já vou aproveitar pra anotar mais coisas que ele vai falar. Ou eu vou entender tudo ou não vou entender nada, né? É uma grande questão. Mas tudo bem. Ah, inclusive, vocês viram minha decoraçãozinha? Deixa eu calar a boca, porque senão a gente vai mudar de assunto e eu preciso assistir minha aula. Gente, trouxeram um lanche pra mim, então eu vou fazer uma pausa rápida. Eu assisti 2 videoaulas já, né? Na verdade, não 2 completas, né? Eu assisti, tipo, 1h30, tô no finalzinho da segunda. Assisti aquela sobre análise sintática e comecei a assistir uma só sobre predicado. E aí depois eu vou pra outra que é só sobre transitividade verbal. E aí eu vou fazer uma pausa de 30 minutos e já volto. Gente, eu extrapolei um pouco do tempo pra minha aula, porque eu acabei assistindo ela algumas vezes. Eu dei uma completada no resumo, então coloquei mais coisas aqui, aqui, e aí eu fui fazendo algumas, observações com a caneta azul marinho, que eu achei pertinente. O que eu cheguei de conclusão, que é muito difícil, brincadeira, mas que eu preciso treinar bastante isso aqui e tudo que envolve gramática. Mas, enfim, eu anotei algumas coisas aqui que eu achei bem legais, que eu acho que vão me ajudar a decorar mais. Porque, que nem eu falei, o verbo transitivo direto é quando a gente fala o que, quando a gente pergunta o que, e o transitivo indireto é quando a gente pergunta de que. Mas ele falou também que o verbo transitivo direto não se inicia com preposição e o verbo transitivo indireto se inicia com preposição. Então, eu acho que vai ficar mais fácil, assim, mais ou menos, de decorar. E é isso. Assim, eu tô lenta ainda, sabe? Porque eu não consegui voltar ao ritmo de estudos ainda. Mas também é a primeira semana, né? Eu tô bem sonolenta e meu sono tá bem desregulado. Porque nesses últimos dias de férias, eu tive festa pra ir, eu tava dormindo, tipo, muito tarde. Então acaba que meu sono tá muito desregulado. E agora são 7, 8 que eu estou, tipo assim, morrendo de sono. Então, eu decidi que eu vou parar agora. Eu comecei a estudar, eram umas 5 e pouco. 5 e pouco? Era umas 4 e pouco, 5 e pouco. 7 horas e 8 agora. Não foi produtivo hoje, tipo assim, no sentido de reter muito conteúdo. Até porque isso daqui pra mim é muito chatinho. Então, né, eu achei que eu ia conseguir, além dessa parte de gramática, eu achei que eu ia conseguir dar uma revisada aqui nas questões de matemática. Só que não tem problema não dar uma revisão tão boa nessa parte da lista de matemática, porque o que eu errei foi uma questão só, isso foi por pura falta de atenção. Então, não tem necessidade de uma coisa tão aprofundada. Acaba que eu vi umas 5 videoaulas sobre, porque cada pessoa explica de um jeito diferente, e aí eu, sabe, tava tentando ver qual forma seria melhor pra eu entender. Eu entendi, mas, tipo assim, eu acho que eu entendi, mas eu vou tirar a prova amanhã, porque aí amanhã, quando eu chegar na escola, eu vou almoçar e aí eu já vou estudar direto, porque hoje eu almocei e eu esperei ainda, eu descansei bastante antes de começar a estudar. Amanhã eu vou estudar direto e aí eu vou direto pra fazer exercício sobre análise sintática, porque acaba que eu vi todos os vídeos sobre. Vou fazer bastante exercício sobre. Bastante também não, mas eu acho que uns 10 ou 15 eu vou fazer sobre isso. E aí, depois, já fazer a parte de matemática. Vou aproveitar que amanhã eu tenho aula de matemática também e eu acredito que o professor já vai passar alguma coisa. Então, é bom que eu já pego o que ele vai passar e já começo a fazer as coisas aqui em casa. A minha cabeça tá doendo um pouco,
né? E eu tô bem lenta, mas lógico, porque eu tô voltando à rotina agora, então eu não vou me cobrar muito. Mas semana que vem tem que começar já no gás, porque, né? Semana que vem já é fevereiro, então, por favor. Mas eu ainda tô com sono bem desregulado. Mas essa semana, como eu vou ir dormir no horário todos os dias, apesar de já ser quarta-feira, mas eu vou ir dormir no horário todos os dias essa semana direitinho e acordar sempre num horário fixo. E aí eu vou começar a minha rotina de limpeza do sono. Então eu acredito que semana que vem eu já vou estar com meu sono bem regulado e eu não vou estar com tanto sono agora, porque são 7h10 e eu tô morrendo, assim, tipo, eu quero muito dormir. Tipo assim, muito mesmo, eu tô muito cansada. Por isso que eu vou parar, inclusive, porque se eu continuar vendo coisa aqui, não vai adiantar de nada, eu não vou absorver conhecimento nenhum, não vai agregar em nada no meu conhecimento. Então, é melhor parar mesmo, guardar, e amanhã a gente continua de onde a gente parou e dá uma aprofundada legal, faz exercício, faz mais exercício de matemática, vê o que tá faltando, e aí já começa a ver as outras matérias. Porque aí, depois que eu fizer, tipo, esses negocinhos tipo de revisão, eu vou fazer isso só de gramática e matemática, porque nas outras matérias eu tô até que relativamente bem. Esse negócio da lista de exercícios. Porque as outras são mais relembrar conteúdo e eu já tô fazendo isso em sala. Então, como eu tô conseguindo ter mais facilidade com as outras matérias em sala de aula, e gramática e matemática são realmente, pra mim, tipo, os que eu mais venho a ter dificuldade, sabe? Então, eu comecei por esses mesmo. Eu vou depois pegar uma prova de, tipo, nivelamento, sabe? Pra saber qual o nível mais ou menos que eu tô, pra saber quais são as coisas que eu preciso focar em estudar mais, sem ser gramática e matemática. Mas é isso. Literatura eu tô bem. Gente, eu adoro literatura. Eu gosto muito de literatura. E pra mim é super tranquilo. E é isso. Amanhã a gente estuda mais. E aí amanhã a gente pega o gás. Eu já vou separar, aproveitar pra separar as coisas hoje, porque hoje eu sinto que eu perdi um pouquinho de tempo separando as coisas que eu ia fazer. Então eu já vou agora desligar, guardar as coisas, né, material escolar, então tudo aqui em cima da mesa. Já vou guardar tudo, vou organizar as coisas, vou arrumar as coisas pra amanhã. Então vou criar o cronograma certinho do que eu preciso fazer amanhã de forma cronometrada. Mas são 10 exercícios, então a gente vai ter um tempo pra fazer esses 10 exercícios, até porque a gente não treina só o nosso conhecimento, a gente precisa também treinar o nosso tempo. Não adianta nada você saber fazer se você precisa de 2 dias e meio, porque um vestibular não tem 2 dias e meio pra você fazer um exercício. Então, a gente vai controlar o tempo, não deu pra fazer tudo, não tem problema, a gente corrige o que deu pra fazer. E é isso, vou separar agora, vou organizar agora o que eu vou fazer amanhã, por conteúdo e por matéria. Porque hoje eu foquei só em gramática, mas amanhã eu quero estudar pelo menos 3. Então, gramática, matemática e provavelmente física também. E aí é isso. Já vou organizar agora, porque amanhã eu não preciso perder tempo fazendo isso. Amanhã é só chegar, sentar e estudar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!